Olá pessoal, de volta com mais um vídeo aqui no canal. É muito bom estar com vocês e hoje nós vamos falar um pouquinho de um assunto que me preocupa muito e me incomoda bastante. E eu gostaria assim que todos os pais, que todas as pessoas que têm contato com criança pudessem prestar atenção e conversar bastante com a criança sobre esse tema. Hoje nós vamos falar sobre o bullying. Como ajudar a criança e como fortalecer o emocional da criança. Pensando nisso, que é um assunto assim que me preocupa, eu decidi até fazer um livro infantil, porque eu acredito que as histórias trabalham muito e trazem muita reflexão para a criança. É esse livro aqui, A Força Invisível, que é uma história de uma criança que sofria bullying na escola e como essa criança conseguiu superar. Então te convido a fazer a leitura desse livro e multiplicar essa história com outras crianças, para que possamos fazer um movimento para ajudar as nossas crianças e preparar filhos para ter um futuro extraordinário, um futuro bem-sucedido. Então te convido a se inscrever aqui no canal, ficar comigo aqui nesse canal, interagir comigo, deixa os seus comentários, compartilhe esses vídeos com outras pessoas e não esqueça, de ativar o sininho, porque toda semana temos conteúdos novos aqui no canal, tudo pensando em você, tudo pensando em poder te ajudar de alguma forma. E deixa o seu like, ajuda aqui o canal e também me acompanha nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Estou sempre colocando uma dica para fazer os seus dias extraordinários, para que você possa desfrutar com as crianças a melhor fase da vida deles. Então, o que a gente precisa saber sobre o bullying? Primeiro, o bullying não é brincadeira, não é divertido, o bullying causa sofrimento, o bullying causa problemas na saúde da criança. E a criança que está sofrendo bullying, ela pode desenvolver um quadro depressivo e ela pode chegar ao suicídio. Então, é um assunto extremamente importante que possamos discutir em família, que possamos conversar com a criança, porque o objetivo desse vídeo, no final desse vídeo, eu vou ensinar como você vai fortalecer o emocional da criança para ajudar a criança e preparar a criança para os desafios da vida, porque a gente não sabe com quem pode acontecer, onde nem quando. Então a gente precisa fortalecer a nossa criança, porque a infância é uma fase extremamente importante, porque qualquer trauma, qualquer situação difícil gera um marco e causa transtornos para o desenvolvimento da criança, podendo até dificultar na fase adulta. Então, como se caracteriza o bullying? O bullying não é brincadeira, o bullying é uma forma de violência. Sempre uma pessoa querendo se sobressair vai observar a característica de uma outra pessoa e usar aquela característica para fazer piada, para fazer graça, porque existe uma pessoa querendo se promover. Então, para ser caracterizado como bullying, precisa ter 3 características. Primeiro, a frequência. Precisa ser uma atitude repetitiva, sempre acontecendo com a mesma pessoa. E outra coisa, precisa ter um desequilíbrio de força e poder. É sempre um grupo contra alguma pessoa. Por quê? Tem uma pessoa querendo liderar. Então ele vai mostrar que ele tem poder usando o quê? Desprezando alguém, ridicularizando alguém, humilhando alguém. Então isso tudo uma demonstração de poder. E a outra característica que também a gente precisa estar atento, existe uma intenção visível de maltratar, de agredir aquela pessoa. E existem situações que não são só agressões verbais, agressões físicas também. E qual é o período que a criança começa a sofrer esses episódios de bullying? Dos 8 anos em diante, a criança já pode começar a ficar fragilizada pelas coisas que ela escuta de alguns coleguinhas na escola. Então, o que nós precisamos estar atentos? Primeiro, você precisa conversar com a criança, precisa estimular
que te conte tudo. Nós precisamos ensinar as nossas crianças a contar tudo o que está passando com ela. Na escola, em todos os lugares. Então, assim, não critique a criança, não fale, mas você não reagiu. Não, ouça a criança com empatia, deixe a criança abrir o coração para a criança ver em você um amigo, alguém que ela possa confiar. E outra coisa, nós precisamos ajudar a criança a ela nomear a emoção. A gente sempre precisa perguntar para a criança o que ela está sentindo, porque nós precisamos trabalhar na nossa criança o autoconhecimento. Como que a gente trabalha isso? A gente precisa fazer a criança perceber quais são as situações que deixam ela triste, que deixam ela mal, e ela precisa identificar o que ela sente no corpo dela. Eu começo a ficar com a perna tremendo, eu sinto meu coração acelerar. Então, assim, pergunte à criança e faça a criança perceber quais são as alterações que ela está sentindo. Uma coisa fundamental que nós precisamos fazer também, nós precisamos mostrar para a criança quais são as características que ela tem. Se ela é alta, que ela se veja como alta. Se ela é baixinha, que ela se veja como baixinha. Então a gente precisa mostrar para a criança quais são as características que ela tem. E nós precisamos principalmente aumentar a autoestima da nossa criança. Como que a gente faz isso? A gente precisa mostrar para a criança qual é a qualidade que ela tem. E como que a gente protege a criança do bullying? A criança, ela precisa saber quem ela é e o valor que ela tem e o que ela carrega. Então você precisa observar no seu filho qual é o talento que ele tem, qual é a habilidade que ele tem e incentive esse talento, fale sempre desse talento, estimule que ele desenvolva esse talento, porque quando a criança ela se sente capaz, ela consegue superar as dificuldades que a vida vai apresentando. Porque uma grande característica do bullying é que todas as crianças que sofrem bullying se sentem diminuídas, se sentem incapazes e o prejuízo escolar é enorme. Essas crianças começam a ter um desempenho ruim na escola, essas crianças começam a querer ficar isoladas, elas acham que ninguém gosta delas, elas não querem fazer amizade. Então você precisa mostrar para a criança o valor que ela tem. Mostrar para a criança a qualidade que ela tem e falar do outro. Quem é esse outro? Falar que existem pessoas que gostam de causar mal-estar, pessoas que gostam de aparecer, de fazer brincadeira. Então, assim, converse bastante com a sua criança. E outra coisa que eu falo para todo mundo, nós precisamos trabalhar com as nossas crianças a empatia. Nós precisamos sempre perguntar para a criança, e se fosse com você? Já imaginou? Se coloca no lugar do outro, porque quando a gente trabalha a empatia, a gente consegue fazer que as crianças sejam colaboradoras, que as crianças tenham solidariedade, que elas desenvolvam no dia a dia a empatia, que elas entendam que ninguém é melhor que ninguém, que as diferenças existem porque nós estamos aqui para um aprender com o outro, para um ajudar o outro. Então isso nós precisamos trabalhar com a criança em casa, porque só dessa forma nós vamos tornar esse mundo melhor, nós vamos fazer com que os nossos filhos façam a diferença na sociedade, porque nós precisamos deixar filhos melhores nessa sociedade, nós precisamos educar para a paz, e isso a gente vai ensinar em casa, fortalecendo o emocional da criança, falando o que a criança é, o que a criança carrega, quem essa criança é, para quando essa criança ouvir um comentário ruim, ela não se entristecer, porque ela sabe quem ela é e que ela não fique dependente da aprovação do outro, do elogio do outro. Claro que nós vivemos em sociedade e todo mundo tem a necessidade de ser aceito, de ser aprovado, mas nós precisamos falar que tudo que a criança precisa, ela vai ouvir do adulto, vai ouvir de quem está com ela,
de quem está no dia a dia com ela, para que ela não fique assim frustrada quando o outro não quiser a presença dela. Ela saiba que ela é importante, que ela tem valor independente do que o outro faça. Então, conto com vocês nessa missão para a gente fortalecer o emocional das nossas crianças e para prepararmos um futuro melhor, com crianças que serão cidadãos diferentes, que irão promover a paz, irão espalhar solidariedade e empatia. E com isso, essas crianças terão um futuro brilhante e conseguirão ter resiliência para suportar as diversidades da vida, porque elas sairão em todos os momentos com grandes aprendizados. Então, conto com vocês nessa missão de espalhar amor, espalhar empatia nessa sociedade.